habilidades fundamentais para a alfabetização. José Moraes é um pesquisador português, doutor em desenvolvimento da cognição psicolinguística e psicologia da alfabetização. Ele é um dos maiores especialistas mundiais em alfabetização. Ele pesquisou sobre as consequências cognitivas da alfabetização, como se dá a aquisição da leitura e mecanismos de reconhecimento de palavras. O José Moraes ele traz uma citação sobre o que é alfabetizar. E ele diz o seguinte: alfabetizar é ensinar a ler e escrever um sistema alfabético. É tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto. Parece ser muito simples quando a gente lê isso, né? Então, se alfabetizar é ensinar alguém a usar o alfabeto, então é fácil. Não, não é fácil. São necessárias habilidades, desenvolvimento cerebral, muitas competências para que isso ocorra. E hoje nós vamos ver quais são essas habilidades fundamentais para que se dê a alfabetização. Mas antes de falarmos sobre as habilidades fundamentais para a alfabetização, nós precisamos entender o processo histórico da alfabetização no Brasil. Até 1950, a ênfase estava na leitura. Ensinava-se o abecedário, muita leitura de autores famosos, muita cópia. Depois de 1950, a ênfase foi para a escrita. Veio o processo de democratização escolar, veio a descoberta das hipóteses de escritas com a Emília Ferreiro, vieram as palavras-chave e sílabas geradoras com Paulo Freire. Hoje, na atualidade, a ênfase está na leitura, com a fluência e a compreensão leitora. Além disso, hoje também se pensa na recomposição de aprendizagem, que é uma consequência da pandemia que tivemos em 2020. E o que a legislação brasileira fala sobre o processo de alfabetização? Na década de 90, nós tivemos os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles traziam diretrizes que ajudavam a entender o que era importante aprender dentro de cada ano ciclo. Nós tínhamos também os referenciais para a formação de professores. Era um documento que trazia o que era esperado na aprendizagem do aluno e em como o professor ensinava. Nos anos 2000, nós tivemos o surgimento do PROFA, Programa de Formação dos Professores Alfabetizadores. Além disso, tivemos também a alteração da LDB, que passa a dizer que o ensino fundamental terá 9 anos, com matrícula obrigatória a partir de 6 anos de idade no primeiro ano do ensino fundamental. Essa alteração da lei determina o desenvolvimento da capacidade de aprender com pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, fazendo com que a alfabetização plena e a capacitação da leitura sejam objetivos da educação básica. Até aqui, as avaliações externas elas mostraram que os resultados não eram bons quando se falava de alfabetização no Brasil. Então, em 2013, surge o PNAE, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ele foi um programa de formação continuada de professores alfabetizadores. O seu objetivo era garantir o direito à alfabetização de todas as crianças até 8 anos de idade. Ou seja, a alfabetização deveria se dar até o final do 3º ano do ensino fundamental. Mesmo com todas essas ações, a alfabetização ainda estava muito abaixo do que se esperava. Então, o MEC criou um grupo de pesquisadores para buscar respostas para a pergunta: por que em alguns países a alfabetização dava certo? Por que aqui no Brasil, em alguns estados, em algumas cidades, a alfabetização tinha sucesso e em outros lugares não tinha? Dessa investigação sobre alfabetização, deu origem ao PNA, Política Nacional de Alfabetização, que veio em 2019.
Esse programa, ele estabelecia diretrizes para a educação infantil e o ensino fundamental, com o objetivo de implantar uma metodologia de alfabetização. Então, é a primeira vez que nós temos um documento norteador que diz assim, ó, utiliza esse método para alfabetizar. É a primeira vez que isso acontece no Brasil, né? E aí, o que esses pesquisadores descobriram, né? Nesses lugares que eles foram ver por que a alfabetização dava certo, eles descobriram que as políticas públicas de alfabetização, elas eram fundamentadas com base em evidências científicas e na ciência cognitiva da leitura. Então, toda a política pública de alfabetização, a fundamentação teórica era educação baseada em evidência. E essa educação baseada em evidência, essa ciência cognitiva da leitura, ela sugeria o método fônico como metodologia para a alfabetização. E aí, por isso, o PNA, ele também fez essa sugestão nesse documento. Ele colocou que o método fônico seria o método utilizado para a alfabetização. Eu vou dar uma pausa agora sobre as políticas de alfabetização para explicar o que é essa educação baseada em evidência que o PNA trouxe, né? Então, a educação baseada em evidência, ela é uma educação que busca padronizar as práticas de ensino que possam ser aplicadas independente do contexto. Ou seja, essas práticas, elas possuem um respaldo em pesquisas rigorosas, comprovação científica, mostrando como as pessoas aprendem e quais abordagens são mais eficientes para essa aprendizagem. São práticas e métodos de ensino que funcionam em qualquer contexto. Escola particular, escola pública, criança rica, criança pobre, com vulnerabilidade, sem vulnerabilidade. Sabe quando a gente fala assim, quando a gente vai para uma formação e aí a gente vê uma prática e fala assim, tá, até parece que isso vai dar certo na minha escola, né? Porque a gente já imagina o nosso contexto, as nossas crianças, e aí a gente sempre fala, né? Isso não vai dar certo lá na minha escola, né? A educação baseada em evidência, ela traz métodos que ela vai dar certo em qualquer lugar. E por quê, né? Porque ela tá sobre 3 pilares. O primeiro pilar é a relevância. Então, essa prática, esse método vai agregar, vai modificar o que eu já sei, vai permitir algum avanço em um determinado tema? Suficiência. Essa prática, ela vai se sustentar em diferentes contextos? Foi aquilo que eu falei. Se essa atividade dá certo só com 15 crianças e não com 40, então ela não é uma prática da EB. Ela não é uma prática baseada na educação baseada em evidência. Porque a prática da educação baseada em evidência, ela precisa ser testada e validada em todos os contextos. E a veracidade. As evidências, os dados coletados não podem ter distorções. Eles precisam ser reais. Mas então, como é que funciona, né? Como é que um método de ensino é avaliado para ser uma educação baseada em evidência? Então, na educação baseada em evidência, existe uma régua para mensurar esses 3 pilares. Então, eu tenho uma atividade, e aí eu vou estudar, vou pesquisar e vou testar essa atividade. Essa régua, a nota começa a partir de 0,4. Abaixo dessa numeração, não é um método ou uma prática aceitável. Quanto mais próximo de 1,0, mais eficaz será a prática ou método estudado. Então, essa régua ela é chamada de tamanho de efeito. Então, eu vou testar essa prática e vai receber uma nota. Quanto maior essa nota, quanto mais próximo de 1,0, melhor será essa prática. Um exemplo de um método baseado na educação em evidência é a instrução fônica, um método fônico.
Esse método recebeu notas altíssimas nas pesquisas e por isso que ele vem como sugestão no PNA, porque dentro das pesquisas da educação baseada em evidência, obteve notas altíssimas de que é um método que auxilia na alfabetização. Diante disso, é fácil a gente pensar assim, então, trabalhar com uma educação baseada em evidência é muito eficaz, porque eu vou trabalhar com métodos que dão certo, que já foram testados, que já trazem resultados, que eu sei o que eu posso esperar. Sim, de uma certa forma, sim. A educação baseada em evidência, ela nos traz essa segurança de que aquilo que nós estamos fazendo em sala de aula já foi testado e que deu certo. Vocês perguntam, né? E por que não deu certo isso na época, né? Na época teve o curso Tempo de Aprender, que foi um curso dado pelo MEC, na plataforma do AvaMec, gratuitamente. E aí nós tínhamos também uma questão política muito forte, e talvez esta é a minha opinião, tá? A forma como foi apresentado esse curso, a forma como foi passada, e diante de todo o cenário político da época, foi apresentado como algo tradicional, né? Uma coisa tradicional, ultrapassada, e aí o entendimento foi muito ruim. Talvez, esta é a minha opinião, não tenha sido tão bem visto aos olhos, né? Essa educação baseada em evidência e a abordagem fônica que o documento trouxe. O método fônico é um dos métodos para a alfabetização. Existem outros também, né? Mas a forma como foi apresentada, talvez, esta é a minha opinião, tenha sido de uma forma muito tradicional. E isso gerou um certo bloqueio para ser aceito. Então, em 2023, com o decreto 11.556, veio o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Esse documento revoga o PNA e traz como objetivo a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental, as crianças com 7 anos. Então, lá no PNAEC, se esperava alfabetizar até o 3º. Agora não é até o 3º. As crianças precisam estar alfabetizadas até o 2º ano. Então, no 1º ano do ensino fundamental, se espera que a criança saia alfabética e, ao final do 2º ano, alfabetizada. O documento traz também a recomposição de aprendizagem para as crianças do 3º, 4º e 5º anos e vem trazendo a inclusão da educação infantil em práticas de alfabetização, que é o grande debate, né? Ou seja, a educação infantil se alfabetiza ou não? Você consegue alfabetizar sim, sem papel, sem caneta, através da brincadeira, através da oralidade. E esse documento, ele traz práticas de alfabetização para a educação infantil condizentes com o público-alvo. Eu não estou dizendo que eu vou pegar uma criança da educação infantil e ela vai ter que fazer lição. Não é essa a ideia. São práticas e ações que ajudam no desenvolvimento dessas habilidades fundamentais para a alfabetização, que é o que a gente vai falar agora. Quais são essas habilidades que precisam ser desenvolvidas? Quais são essas habilidades fundamentais para que a alfabetização se consolide? Então, vamos lá. Então, para que a alfabetização seja consolidada, seja efetiva, com sucesso, eu preciso desenvolver algumas habilidades. Se essas habilidades não forem desenvolvidas, essa alfabetização não vai ser consolidada. Então, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver nas crianças para que a alfabetização aconteça? Então, as habilidades são literacia, princípio alfabético, vocabulário,
consciência fonológica, memória fonológica, funções executivas e fluência leitora. Quando todas essas habilidades são desenvolvidas adequadamente, a alfabetização acontece sem nenhum tipo de dificuldade. E agora eu vou começar a explicar cada uma dessas habilidades, o que pode ser feito, como desenvolvê-las para que a alfabetização aconteça. Então vamos lá. Vamos começar falando da literacia. O que é literacia, né? De acordo com o PNA, a literacia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à leitura e escrita. Então, o PNA, que é aquele documento, Plano Nacional de Alfabetização, baseado em educação baseada em evidência científica, trouxe esse termo literacia, explicando que é preciso desenvolver a literacia para que se possa desenvolver a alfabetização. Existem vários tipos de literacia, e para cada uma desses tipos existem habilidades e conhecimentos que devem ser desenvolvidos. Nessa formação, eu vou dar ênfase à literacia emergente, ok? Então vamos lá. A literacia emergente é um conjunto de conhecimentos e habilidades que são construídos antes da alfabetização. Por isso que defendemos que a alfabetização começa lá na educação infantil. Eu não preciso de lápis e caderno para desenvolver essas habilidades tão importantes. Eu posso desenvolver na oralidade, na brincadeira, na música, e nós vamos ver com essa formação, né? Então, na literacia emergente, existem práticas, né, que vão ajudar no desenvolvimento dessas habilidades, né, e desses conhecimentos. Então, quais são essas práticas? Participar de práticas que envolvam leitura e escrita, ouvir histórias a partir da leitura de um livro, perceber que nome é representado por letras, identificar que registramos informações escrevendo, notar a postura, entonação de leitura e que ela ocorre da esquerda para a direita, precisar virar a página para continuar a leitura. Percebe-se que são coisas que nós já fazemos na educação infantil, né? E isso ajuda no processo de alfabetização, no desenvolvimento da literacia emergente. Além disso, existem 3 habilidades e conhecimentos fundamentais para que a alfabetização ocorra. Se eu não conseguir desenvolver isso, eu não vou alfabetizar minha criança. Renata, e se de repente eu tô com uma criança lá no 3º, 4º ano que não desenvolveu? Então você vai ter que desenvolver isso para que a alfabetização possa acontecer. A educação baseada em evidência, ela traz que uma forma que a criança tende a aprender mais rápido é a instrução explícita. O que é essa instrução explícita, né? A modelagem. Eu faço de forma clara e concisa. Então, eu vou fazer para a criança ver, eu vou ser o modelo, vou fazer para ela, com forma clara, com palavras que ela entenda. Se eu puder usar palavras que chegam perto do vocabulário infantil, fazendo brincadeiras, analogias com que elas entendam, vai ser muito melhor, né? A prática guiada, então, nós fazemos e depois nós damos a oportunidade para que as crianças façam também. Então, primeiro eu sou modelo, e aí elas olham fazendo. Depois eu faço e elas repetem. E depois a prática independente. A criança está fazendo e você vai dar um feedback específico. Nossa, Renata, isso é muito tradicional. Não se você usar a ludicidade. Não se você usar a brincadeira, a música, lúdico, movimento, corpo, né? E aí você dá um ar moderno ao seu método de ensino, né? Que é o que nós precisamos. Pessoal, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou fazer uma segunda parte explicando essas habilidades, ok?
Então, a primeira coisa é o princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? É o conhecimento alfabético. Se eu não conheço as letras, se eu não conheço os sons, como é que eu quero que o meu aluno forme sílaba, forme palavra, forme frase, faça uma leitura? Eu não tenho como, não tem como isso acontecer, né? Ele precisa se apropriar do sistema para que ele possa desenvolver essas habilidades. Então, o que a criança precisa saber sobre o alfabeto? Não é só o nome da letra, A, B, C. Não, não é só isso. Por muito tempo se achou que era somente isso. Porém, a educação baseada em evidência mostrou que não. A criança precisa saber o nome da letra, o som da letra e a grafia da letra. Então, a primeira coisa que nós precisamos ensinar para essa criança é o alfabeto. Isso todo mundo concorda. E aí, eles precisam entender que cada letra vai representar um som. Que o alfabeto possui 26 letras, porém possui 31 fonemas, ou seja, 31 sons. Então, eles vão começar a entender que algumas letras possuem mais de um som. Por exemplo, o S. O S ele pode ter som de S e pode ter som de Z. As crianças precisam saber disso, porque na hora da escrita as coisas vão facilitar muito e vão fazer sentido. E aí essas práticas que eu estou trazendo, essas informações, elas foram retiradas da educação baseada em evidência, né? E uma das coisas que elas falam é a ordem para ensinar o alfabeto. Na minha opinião, a gente ensinava em ordem alfabética, né? Vinham as vogais primeiro, isso fica claro, depois ensinava a ordem alfabética. Não, de acordo com essa educação baseada em evidência, primeiro a gente ensina as vogais, que são mais fáceis de assimilar o som. Depois a gente vai ensinar as consoantes com som prolongado, ou seja, aquelas que não vibram, porque existe uma grande diferença, né, no som das letras, as que vibram e as que não vibram. E aí, isso é consciência fonêmica, é um método fônico. Só que eu não vou falar método fônico. A gente vai pela consciência fonológica. A consciência fonológica, ela traz a consciência fonêmica, né? Mas nós vamos falar sobre a consciência fonológica, tá bom? Eu gosto muito desse vídeo para ensinar o som das letras, né? Então as crianças já têm acesso ao celular, aí eu converso com as famílias para que elas possam ver esse som e eu faço essa brincadeira que tem no vídeo com elas em sala de aula. Então, por que é importante eu saber o som da letra? Ora, porque quando eu escrevo, a letra nada mais é do que o desenho do som. Quando eu faço a letra B, eu estou desenhando. É a representação do som que sai da minha boca. Então, eu preciso associar o nome da letra ao seu som para eu saber que letra eu vou escrever. Consegue entender a importância de saber o som? Não é algo sem contexto. Então, um exemplo que eu vou dar aqui. O som da letra T é T. E aí, quando eu escrevo abacate na lousa sem a letra E e peço para minha criança ler, uma criança que tem consciência desse som, ela vai ler abacate. E era assim que as minhas crianças do primeiro ano liam. E eu falava, por que vocês estão lendo assim? Professora, a letra E não está lá para ficar T. Então, elas entendiam que a formação de sílabas eram sons das letras. O sussurrofone, ele é uma estratégia que eu usava em sala de aula, baratinha, que dá para fazer e que dá muito resultado, porque a criança consegue se ouvir. E aí eu trago o exemplo de atividades para ensinar esse princípio alfabético. Bingo, não só com o nome da letra, mas com o som da letra também. Caça-letra, atividades de caça-letra, onde eu falo o nome da letra e o som da letra. Fazer as letras com corpo. Então, o grupo forma a letra C, forma a letra A.
caça-barata, e aí sempre associando o nome da letra ao som da letra. E era muito engraçado quando a gente ia fazer lista de nome, e a gente falava, vamos soletrar este nome. E aí nós soletrávamos com o nome da letra, né? E depois nós falávamos o som da letra. E aí era muito engraçado, porque as crianças percebiam que só o som do fonema, só o fonema não faz sentido, né? Mas eu precisava saber este fonema para que quando eu juntasse com outro, eu formasse o som da sílaba. Então, é importante, sim, saber o som da letra, tanto quanto o nome da letra. Porque quando nós escrevemos, nós representamos no papel o som que sai da nossa boca. Um exemplo é quando a gente fala, quantas sílabas tem? Quantas vezes eu abro a boquinha para falar a sílaba? É o som. O que é a sílaba? É o som que sai da nossa boca, e este som é formado por 2 ou mais letras. E a criança precisa saber disso, ela precisa entender isso. E quando a gente faz de forma lúdica, com brincadeiras, com jogos, fica muito mais fácil.